Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, os versos de 1 a 10, relatam a história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um homem importante, ele era o chefe da coletoria de impostos da cidade de Jericó. Ele era um homem rico, era um homem de uma alta influência, mas era um homem rejeitado pelos seus patrícios. E por que os judeus rejeitavam Zaqueu? Zaqueu era cobrador de impostos e ele cobrava impostos para o governo romano. Portanto, ele era tido pelos judeus como um lesa-pátria, alguém que tira de nós e entrega para os opressores romanos. Esse homem Zaqueu, ele ouviu falar de Jesus e ele ficou pensando no seu coração que ele queria muito encontrar Jesus. Um belo dia, ele está em Jericó e ele vê uma multidão passando. Ele fala, deve ser Jesus. Quando ele descobre que é Jesus, ele se humilha, ele abre mão da sua dignidade, da sua honradez e sobe numa árvore para ver Jesus passar. E o mais interessante é que quando Jesus chega embaixo daquela árvore, Jesus olha para cima e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa. Veja que Zaqueu abre mão da sua dignidade, abre mão daquilo que ele era e sobe numa árvore. E, ao vê-lo, Jesus não fala, desce daí, quem é você? Jesus o chama pelo nome. Jesus diz, Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa. E o mais interessante é o que o texto diz. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Olha, isso demonstra a religiosidade daquelas pessoas. Devido à sua religiosidade, eles estavam preocupados com a reputação, não com o que aconteceria com aquela vida. Jesus, ao contrário, não dá mínima para a reputação. Ele olha o que precisa fazer para que aquela pessoa tenha a vida eterna. E aí, então, ao ver Jesus, esse homem Zaqueu levanta-se e diz, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguma forma extorquir alguma coisa, devolvo 4 vezes mais. Zaqueu teve vontade de conhecer Jesus, agiu, subiu numa árvore, Jesus o aceitou, e aí ele tem uma transformação de vida. Quando alguém tem um encontro genuíno com Jesus, ele tem uma transformação de vida. Esse Zaqueu, um homem rico, ele fala para Jesus, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se eu extorquir alguém, eu quero devolver 4 vezes mais aquilo que, porventura, eu posso ter roubado. E aí, então, nessa hora, Jesus disse o seguinte, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A preocupação de Jesus não é com as 99 ovelhas que estão no aprisco. Essas estão tranquilas. A preocupação de Jesus é com a ovelha perdida, é com aquele que está lá sozinho no mundo afora. Por isso, Jesus disse que os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Veja, Zaqueu, ele teve algumas coisas que são importantes. Primeiro, ele teve vontade de conhecer Jesus. Depois, ele teve atitude, ele subiu na árvore. Depois, ele reconhece a sua pecaminosidade e ele diz para Jesus, olha, eu divido o que eu tenho, porque isso não me faz mais nenhuma diferença. Isso é uma conversão genuína. Algumas pessoas dizem que são cristãs, mas a sua vida não mostra nenhuma transformação. Olha, isso não é conversão. Conversão genuína implica em transformação de vida. Zaqueu transformou. E quando nós encontramos Jesus, meu prezado, isso é algo que acontece. Portanto, fique em paz, que Deus te abençoe. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço. Fique em paz.